Olá pessoal, como vai? Aqui é a professora Jaqueline e estou aqui com vocês novamente no Logos Concursos para que nós possamos fazer uma prova do Banco do Brasil do concurso realizado no ano de 2015. O nosso intuito é treinar, é incentivar a você que está aí em casa na dúvida, né, se vai se preparar ou não para essa prova, né, que está com o edital previsto para sair agora em 2020, né? Então mostrar para vocês como que costuma ser a prova do Banco do Brasil para dar aquela animada, né, para você começar a estudar aí junto com a gente. Bom, eu trouxe para vocês a prova de 2015. Essa prova foi elaborada pela banca Sesgran Rio e foi a mesma banca que elaborou a prova de 2018. Por que eu trouxe a de 2015 e não a de 2018, que é a mais recente? Porque a prova de 2018, a parte de língua portuguesa, conhecimentos básicos, a gente teve apenas 5 questões. E essas 5 questões cobraram apenas gramática, tá? E por ser um número reduzido de questões, tem um número reduzido de conteúdo. A prova de 2018 já tem 10 questões e conta também com a compreensão e interpretação textual, além de poder abranger mais conteúdos porque tem um número maior de questões. Então, eu preferi trazer a prova de 2015, não a mais recente, porque aqui, com 10 questões, a gente pode assim treinar mais e ver mais conteúdos, ver que tipo de conteúdo que essa banca costuma cobrar. Nós não sabemos qual vai ser a banca, né? Porque o edital ainda não saiu. Mas o Banco do Brasil, né, nos concursos anteriores, né, a gente tem um número assim, grande de concursos do banco que foram realizados pela banca Sesgran Rio. Então, assim, existe uma chance de ser essa banca novamente, né? A outra banca que dividia ali uns anos é Sesgran Rio, outros anos FCC, é a outra banca. Mas como as duas últimas foram da Sesgran Rio, eu trouxe essa prova para a gente poder estudar. E mesmo que não seja a Sesgran Rio, que seja outra banca, né? A Sesgran Rio é uma banca muito boa, né? Que elabora boas provas de língua portuguesa e a gente consegue, através das provas delas, se preparar para qualquer concurso na realidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, a prova é do Banco do Brasil, cargo escrituário, o ano de 2015, tá bom? Vamos começar. Primeira coisa aí da nossa prova, né, de conhecimentos básicos, língua portuguesa, é um texto. É um texto simples, como vocês vão ver, não é um texto de um tipo textual mais complicado, de mais difícil entendimento, né? Como eu sempre falo, na parte de textos, né, a gente tem lá a interpretação e a compreensão textual. A interpretação é aquela que envolve a leitura não só dos elementos linguísticos, mas dos elementos que são possíveis de serem entendidos a partir daquilo que está escrito. Então, a interpretação textual ela conta com a leitura do subentendido. Já a compreensão conta com a leitura simplesmente. E nós vamos avaliar aqui, através desses exercícios, que os exercícios de texto que a banca Sesgran Rio gosta de cobrar são basicamente exercícios de compreensão. Ou seja, se você fizer uma leitura atenta, uma leitura adequada, com calma, sem pressa, você consegue resolver, sim, uma parte já da prova inicial, ganhando confiança para poder realizar as demais questões, tá certo? Então aqui a gente tem na própria prova a resposta de algumas questões, né? Então vamos lá. Cartilha orienta consumidor. Como eu sempre falo, né, gente? Ó, o título já começa a adiantar aquilo que o conteúdo do texto traz, né? Então a gente vai falar sobre consumo, uma cartilha sobre consumidor, estamos falando de comércio. Né? E aí a gente pode, através das nossas técnicas, né, cada um vê assim, um jeito que é melhor para ler um texto, para responder. Eu indico normalmente fazer a leitura marcando aquilo que você acha que é relevante, aquilo que te chama mais atenção. Porque muitas vezes, através dessa marcação, quando você chega lá nas perguntas, você já consegue voltar no lugar certo daquela resposta. Tem gente que prefere ler a pergunta e depois voltar no texto. Eu não gosto desse caminho, eu prefiro fazer a leitura e depois ir para as questões, ok? Então vamos lá. Lançada pelo Sindlojas Rio e pelo CDL Rio, em parceria com o Procon RJ,
guia destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelas duas entidades. Aqui, gente, nós temos aquilo que nós chamamos de subtítulo. Então, o subtítulo, ele é um resumo do texto. Então, ele adianta, na realidade, né? Ele adianta o assunto do texto, tá? Ele é um resumo do assunto do texto. O Sindicato de Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro, Sindilojas Rio, e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, CDL Rio, lançaram ontem uma cartilha para orientar lojistas e consumidores sobre seus direitos e deveres, com o objetivo de dar mais transparência e melhorar as relações de consumo. A cartilha tem apoio também da Secretaria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o CEPROCON, Procon Rio de Janeiro. Batizada de Boas Vendas, Boas Compras, Guia Prático de Direitos e Deveres para Lojistas e Consumidores, a publicação destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas tanto pelos Sindilojas Rios e CDL Rio, como pelo Procon RJ. A partir da conscientização de consumidores e lojistas sobre seus direitos e deveres, queremos contribuir para o crescimento sustentável das empresas, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviços ao consumidor, explicou o presidente do Sindilojas Rio e do CDL Rio, Aldo Gonçalves. Gonçalves destacou que as duas entidades estão comprometidas em promover mudanças que propiciem o avanço das relações de consumo, além do desenvolvimento do varejo carioca. O consumidor é o nosso foco. É importante informá-lo dos seus direitos, disse o empresário, ressaltando que conhecer bem o CDC é vital não só para lojistas, mas também para seus fornecedores. Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 8 de abril de 2014, um texto aí adaptado, ele deve ter sido reduzido, né? Por isso que muitas vezes na prova, a banca traz na prova o texto adaptado, às vezes ela não traz o texto inteiro, tá? Pode ser que ele tenha sofrido aí uma redução e a banca pegou as partes mais importantes. Ok, então vamos lá para a pergunta. Questão 1. A comparação do título da reportagem com o texto integral permite afirmar que... Então vamos lá, primeira coisa, né, a gente relembrar qual é o título da reportagem. Qual é o título da reportagem? Cartilha orienta consumidor. Esse é o título. Agora, ele quer saber a comparação do título com o texto integral. Então, a gente vai relacionar o título com o conteúdo do texto em si. Letra A. Texto pode provocar dúvidas nos leitores porque contém muitas siglas desconhecidas? Bem, esse texto realmente ele contém várias siglas que podem ser desconhecidas por parte do leitor. Porém, ele traz a significação dessas siglas, né? Não sílabas. Como vamos ver lá, por exemplo, o CDC, ele fala Código de Defesa do Consumidor, né? Na verdade, ele nem repete CDC sem explicar, ele repete o nome, repete a sigla, tá? Ele faz a sigla lá do Sindilojas, CDL, mas ele explica o que é. Então, isso não pode causar dúvidas nos leitores, tá? Então, a letra A não parece ser a nossa resposta. Letra B. Texto contradiz o título, pois desqualifica a orientação aos consumidores. Há uma
uma contradição entre o título, que é Cartilha Orienta o Consumidor, e o texto em si? Não, pelo contrário, o texto vai explicar sobre essa cartilha, né? O que essa cartilha traz, qual é o intuito, qual é o objetivo, né? Então não tem uma contradição não, e não há desqualificação da orientação aos consumidores, pelo contrário, vai falar que a orientação é importante para os consumidores. Letra C, título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto, cujo foco é especificamente a defesa dos consumidores. O foco é especificamente a defesa dos consumidores. O que ele fala lá? O texto, vamos voltar lá no texto, olha só. O texto diz que o guia destaca, lá no subtítulo, guia destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelas duas entidades. E aqui, ó, o que ele fala, ó? O Cindy Lojas e o CDL Rio lançaram ontem uma campanha para orientar lojistas e consumidores sobre seus direitos e deveres. Então, na realidade, aqui o foco do texto é o quê? É a orientação tanto dos lojistas quanto dos consumidores, para que eles conheçam seus direitos e os seus deveres, melhorando assim as relações de consumo, a partir das dúvidas e das reclamações que eles coletam aí, tá certo? Então aqui o foco não é necessariamente somente a defesa dos consumidores. Na realidade, a cartilha ela visa beneficiar tanto lojistas quanto consumidores. Tá certo? Então, não é a letra C que é a nossa resposta. Letra D. Texto e o título focalizam os consumidores como público-alvo da cartilha. O que acontece, gente? Se nós formos voltar lá no texto, lá no título, Cartilha Orienta o Consumidor. Quando a gente olha Cartilha Orienta o Consumidor, parece que o texto vai falar sobre o quê? Somente sobre consumidor. Mas não é só sobre consumidor que ele fala. Né? Então, o título focaliza os consumidores, mas o texto não focaliza não, o texto fala dos lojistas também. Então, essa resposta aqui não pode ser a correta, tá? E aí sobrou pra gente a letra E, vamos ver se realmente ela é a resposta certa. Título destaca apenas parcialmente o conteúdo da cartilha de orientação. O conteúdo da cartilha é a orientação tanto para consumidores quanto para lojistas, não é mesmo? Pela nossa leitura. Porém, o título só fala dos consumidores. Então, o título realmente, ele destaca apenas parcialmente o conteúdo. Resposta correta da questão 1, letra E. É uma questão simples, como vocês puderam ver, baseada apenas aqui na leitura, ok? Questão 2. A matéria informa que as orientações contidas na cartilha levaram em consideração alguns dados objetivos. Que dados são esses? Baseado em que essa cartilha foi montada. Então vamos lá. Que dados ela utilizou que dados eles utilizaram para a montagem? Letra A. As queixas dos consumidores diante da má qualidade de atendimento dos lojistas. Na verdade, se nós formos olhar lá no texto, voltando lá, ele aqui, aqui, ó, sobre fazer, né, a conscientização gerando a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviços ao consumidor, mas não fala que os consumidores reclamaram da má qualidade de atendimento dos lojistas especificamente. O texto ele se baseia em queixas dos consumidores, sim, mas também não é só queixas dos consumidores, queixas dos lojistas também. E essa queixa aqui em si, ela não ficou clara no texto, então a gente não pode marcar a letra A. Letra B. As desculpas dos lojistas diante da grande quantidade de reclamações dos consumidores. Essa informação também não está no texto. Não é falado sobre as desculpas que os lojistas
criam ou dão, sobre as justificativas que eles dão diante das reclamações. No texto isso não é falado, então eu não posso marcar a letra B. Eu posso até supor que isso aconteça, mas se não está no texto eu não posso marcar. Letra C. As queixas e as dificuldades declaradas tanto por compradores como por vendedores. Se nós voltarmos lá no subtítulo, nós vamos encontrar a seguinte informação. Lançada pela Cindy Lojas Rio e pelo CDL Rio, em parceria com o Procon RJ, guia destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, CDC, selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelas duas entidades. Então, os dados que foram utilizados para a confecção dessa cartilha são justamente as dúvidas recorrentes e as reclamações recorrentes. Foram esses os dados utilizados para a montagem da cartilha. Foram a partir das dúvidas e das reclamações, das queixas, né, e das reclamações que eles selecionaram lá os pontos importantes a serem destacados na cartilha. Então, a letra B parece ser a nossa resposta correta, tá? Declaradas, importante frisar, tanto por compradores como por vendedores, das duas partes. Depois a letra D. O índice elevado de prejuízos dos varejistas diante da falta de pagamento dos consumidores. A falta de pagamento não é citada no texto, não pode ser a letra D. A letra D é incoerente de acordo com o texto. E a letra E, as pesquisas feitas por especialistas em técnicas de consumo e vendas. Gente, não é falado em técnicas durante o texto, essa informação não está coerente, então não pode ser a letra E. Realmente, a letra C é a nossa resposta. Os dados utilizados foram as queixas e as dificuldades. A partir das queixas e das dificuldades selecionadas, a cartilha foi montada. Ok? Muito bem, vamos partir para a próxima. A próxima questão já não é mais de compreensão textual. Como vocês puderam ver, essas duas questões que a gente fez foram baseadas unicamente na leitura do texto, na compreensão do texto. Não precisou de conhecimento de mundo, não precisou de conhecimento prévio, não precisou refletir, raciocinar a partir do que o texto trouxe, né? Então, é uma interpretação mais simples, tá? Agora a gente vai partir para a questão 3. A questão 3 já trabalha um item gramatical aí, que é a transitividade verbal. Inclusive, gente, na prova de 2018, a gente tem também questão de transitividade verbal. Então, praticamente todos os conteúdos da prova de 2018, que é aquela prova que tem 5 questões, das 5 questões, 4 conteúdos foram trabalhados aqui, tá? Então, assim, por isso que eu acabei optando por essa prova mesmo. Por quê? Porque o conteúdo que a banca gosta de cobrar, cobrou na outra, cobrou nessa, vai aparecer aqui, tá bom? Então, um desses conteúdos aí é realmente a transitividade verbal. Nós vamos começar aí com a leitura da questão 3. Vamos lá. Na dúvida, é importante informá-lo dos seus direitos. Emprega-se o verbo informar seguido do pronome oblíquo. O pronome oblíquo aqui é o lo, que desempenha a função de objeto, complemento do verbo. Então, esse é o pronome oblíquo aí que é falado na questão. Entretanto, o redator poderia ter optado por empregar, em vez de lo, o pronome lhe. A frase resultante dessa troca, mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a norma padrão, seria: quando a gente fala em norma padrão, a gente está falando em regras da língua, bom lembrar, tá? Então, as provas costumam cobrar muito, de acordo com a norma padrão, respeitando a regra padrão, tá? Então, olha só, gente, vamos analisar aí esta frase. Eu tenho o verbo informar, né? Então, é importante que a gente lembre sobre a transitividade do verbo informar. Então, quem informa? Informa algo a alguém. Ou quem informa, informa alguém
de algo ou sobre algo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o verbo e esse verbo ele precisa de dois complementos. Olha só, aqui eu tenho este complemento e aqui eu tenho estes, né, complementos. Então, quem informa algo a alguém. Como vocês podem ver, o algo é o complemento, é o objeto que não é preposicionado. Eu não tenho uma preposição ligando o verbo ao objeto. Então, eu posso dizer que esse verbo ele é transitivo porque ele precisa de um complemento para especificar o seu sentido, né, para transmitir ali a sua mensagem. E ele é um verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque ele exige um complemento direto. Quem informa algo, informa alguma coisa. Como não tem preposição entre o verbo e o complemento, eu digo que esse objeto é direto e o verbo é transitivo direto. Então, continuando. Quem informa algo ou alguma coisa a alguém. Já esse complemento aqui, ele apresenta o quê? A preposição a. E quando a gente tem um complemento, um objeto ligado ao verbo por meio de uma preposição, isso significa que o verbo não é ligado diretamente ao verbo, ele é ligado indiretamente. Por quê? Porque entre verbo e complemento existe uma preposição. Então, este objeto é um objeto indireto. E aí, o verbo será transitivo direto e indireto. Então, aqui a gente tem o objeto direto e aqui a gente tem o objeto indireto, por conta da preposição a. Entendido essa primeira parte? A segunda frase aí, segunda construção, na realidade, alguém ficou faltando um acento aqui, tá, gente? Olha só, informar alguém de algo. Então, eu posso informar a alguém ou eu posso informar alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa. E aí, nesse caso aqui, quem informa alguém, objeto direto. Não tem preposição entre o verbo e o complemento. De algo, já tem aqui a presença da preposição de. Se eu tenho uma preposição, isso significa que verbo e objeto não estão ligados diretamente. Tem uma preposição ou o objeto é indireto. Então, neste caso aqui, também o verbo informar é um verbo transitivo direto e indireto, ok? Então, toda vez o verbo que é transitivo, que precisa de complemento ali para o seu sentido, ele vai ter um objeto que vai ser direto ou indireto, ou vai ter os dois. Vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Ele não pode ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Se ele tiver mais de um objeto, um será direto, o outro será indireto, tá bom? Então, vamos analisar a frase, ó. É importante informá-lo. E aqui, ele está falando lá do consumidor. Então, informar o consumidor. E aí, para não repetir a palavra consumidor, ele colocou lá informar-lo. O lo, então, é um pronome oblíquo que vai retomar lá o consumidor no texto. Olha aqui para mim, ó, informar o consumidor. Tem uma preposição aqui entre o verbo e o complemento? Não. Então, aqui eu tenho um objeto direto. E qual é o objeto indireto desta construção? O objeto direto da construção é informá-lo dos seus direitos. É o que vem depois. Por que esse é um objeto indireto? Porque ele está completando o sentido de informar e está sendo ligado aqui, ó, por uma preposição, que é o de, que é a preposição, mais o artigo definido os, tá certo? Então, aqui no verbo informar eu tenho um objeto direto e um objeto indireto, tá certo? Aí, o que a questão está propondo para a gente? Está propondo a troca. Ela quer que a gente tire o lo e coloque o lhe. O que acontece, gente? Se eu colocar, vou colocar aqui embaixo, ó,
informar-lhe. Se eu coloco lhe, o lhe significa a ele ou a ela. Como no caso aqui o consumidor está no masculino, o lhe significa a ele. Se lhe significa ele, eu tenho aqui um complemento que é o quê? Preposicionado. Eu tenho a preposição a. Se esse complemento é preposicionado, esse é o objeto o quê? Indireto. E aí, o complemento que vem depois vai dizer o quê? Vai ser o quê? Vai ter que ser direto. Vai ter uma inversão aqui da construção que ele quer que a gente faça para a construção que foi feita. Porque aqui eu tinha o objeto direto e depois o objeto indireto, não é? Agora eu tenho o objeto direto, indireto primeiro. Então, eu vou dizer informar-lhe. E aqui eu tenho que colocar o complemento que é o objeto indireto. E aí a gente está falando lá dos direitos, né? Vamos ver então qual é a alternativa que vai trazer um objeto direto, que não tem a preposição aqui, porque a preposição já está no complemento anterior. Então, olha só, dos seus direitos já não pode ser. Por quê? Porque dos seus direitos tem preposição, tá certo? Então, vamos lá para a letra A para a gente fazer essa leitura. Então, essa questão é um pouco mais complicada, né? Como vocês já podem ir vendo aí, né? Então, a gente precisa de raciocínio, a gente precisa de calma. Então, vamos lá. Letra A. É importante informar-lhe sobre os seus direitos. Se lhe é o objeto indireto, que significa informar a ele, eu vou informar a ele o quê? Os seus direitos. Eu não posso utilizar o sobre. Por quê? Porque o sobre é uma preposição. Se é uma preposição, eu vou estar criando aqui outro objeto indireto. Eu não posso criar outro objeto indireto. Eu tenho que colocar um objeto direto. Então, eu teria que tirar o sobre. Informar-lhe os seus direitos. Aí ficaria correto. Vamos para a letra B. É importante lhe informar a respeito dos seus direitos. Ó, o lhe foi para antes do verbo, na posição que nós chamamos de próclise, que tá ok, ele pode ser usado aqui tanto antes quanto depois, né? Então, é importante lhe informar a respeito dos seus direitos. Eu já tenho o objeto indireto aqui, que é o lhe, e eu tenho aqui o outro objeto, a respeito dos seus direitos. O que acontece aqui? Eu tenho o a. O a é uma preposição. Esse objeto aqui, então, está inadequado. Por quê? Porque eu não posso colocar dois objetos indiretos aqui, tá? Não pode ser a letra B. Letra C. É importante informar-lhe dos seus direitos. Então, vamos lá, ó. É importante informar-lhe, objeto indireto, e o dos seus direitos é o outro objeto. Tem preposição aí iniciando esse objeto, esse complemento? Tem o dos, então esse já não pode ser a nossa resposta. Letra D. É importante informar-lhe os seus direitos. O lhe é o objeto indireto, quem informa a alguém, então informar a ele, que é o consumidor, informar o quê? Os seus direitos. Tem preposição aqui ligando o objeto ao verbo? Não. Então, essa resposta aqui parece ser a nossa resposta correta. Vamos confirmar através da leitura da outra. Letra E. É importante lhe informar acerca dos seus direitos. Acerca dos seus direitos aqui é o outro objeto da frase. Acerca é uma preposição. Então, eu não posso ter aqui dois objetos indiretos ligados ao verbo informar. Isso comprova que realmente a letra D é a nossa resposta correta. Entendido, gente? Então, vocês já podem ver que as provas da Sesgran Rio, com relação à parte gramatical, são provas assim, bem elaboradas. Então, a gente precisa de raciocínio, né? A gente precisa aí de conhecimento da gramática, da parte sintática para poder resolver as questões com mais tranquilidade. Então, são questões como essa mais trabalhosas. Nem todas são tão trabalhosas assim, como vocês vão ver, tá? Mas a gente vai ter algumas questões nesse estilo, tá certo? Então, vamos partir para a próxima. Vamos então para a questão 4.
Na última frase do texto, é transcrita a opinião de um empresário para quem conhecer bem o CDC é vital, não só para os lojistas, mas também para seus fornecedores. Então é essa aqui, não precisa nem da gente voltar no texto, porque já traz aqui a informação que a gente precisa. Considerando-se o conteúdo dessa opinião, para que outra estrutura frasal poderia representá-lo. Então aqui ele sugere uma reescrita de questões. É um conteúdo que costuma aparecer lá nos editais, reescrita de questões, de frases, aliás, né? Uma reescrita de frases desde que a semântica seja mantida, ou seja, desde que o sentido seja mantido, uma reescrita que respeite os critérios da norma padrão, né? Então poderia trazer esse tipo de enunciado, tá? Então vamos lá. Ele disse o seguinte, gente, ó, vamos voltar na frase. O que é preciso? Conhecer bem o CDC é vital. O que é vital? É importante, é essencial. Não só para os lojistas, mas também para seus fornecedores. Então, olha só, tanto lojistas quanto fornecedores precisam conhecer bem o CDC. É vital para um e para o outro. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está igualando lojistas e fornecedores na responsabilidade ali de conhecer o CDC. É tão importante para um quanto para o outro. É importante para um e é importante para o outro. Então, qual é a frase que a gente vai ter ali nas opções que vai, então, corresponder a essa pergunta aqui, a esse pedido do enunciado? Letra A. Conhecer bem o CDC é vital, tanto para lojistas quanto para consumidores. Dizer tanto para lojistas quanto para consumidores iguala a responsabilidade, a necessidade dos lojistas e dos fornecedores conhecerem o CDC? Sim, tanto para um quanto para o outro, não só para um, mas também para o outro. A letra A é a nossa resposta certa aqui. Mas a gente vai fazer a leitura das outras para ter certeza. Gente, é importante frisar, né? Eu estou fazendo aqui uma forma de revisão do conteúdo, ou para relembrar, né? Para que vocês relembrem os conteúdos de língua portuguesa, para mostrar como que a banca pergunta, qual é o tipo de opção que ela vai trazer para você. Então, se a gente for resolver de uma maneira mais prática, eu teria gasto aqui muito menos tempo que eu gastei até agora, explicando todas as questões, né? Poderia ter sido mais objetivo, mas o meu intuito não é ser objetivo. Meu intuito é mostrar o conteúdo para vocês, é fazer uma revisão, mostrar por que essa questão está certa, por que a outra questão está errada, tá? Na prova, você pode, por exemplo, bom, já vi que a letra A está certa, eu tenho certeza, você já pode passar para outra questão se você quiser, se você tiver segurança. Se não, você continua relendo assim como eu vou fazer, quer dizer, você continua lendo, né, assim como eu vou fazer aqui as outras opções. Mas se você tiver certeza, passa para a próxima, para ganhar tempo. Eu não vou fazer nesse estilo aqui porque o meu objetivo não é ganhar tempo, meu objetivo é trabalhar o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Letra B. Conhecer bem o CDC é vital, em especial para os lojistas, assim como para seus fornecedores. Não é em especial para lojistas, é para os dois, então não pode ser a letra B. Conhecer bem o CDC é vital, nem tanto para os lojistas como para seus fornecedores, nem tanto para os lojistas, não, é essencial, é vital para os dois. Letra D. Conhecer bem o CDC é vital, inclusive para os lojistas, sem falar em fornecedores? Não, é importante para os dois. E letra E. Conhecer bem o CDC é vital, não tanto para os lojistas, bem como para seus fornecedores? Não, é importante para os dois. Então, ele coloca aqui construções que a gente nem usa, né, na realidade, construções incorretas ali, nem tanto como para, inclusive, sem falar,
não tanto, bem como, né? São articuladores que a gente não utiliza. O único articulador correto aqui é o tanto quanto, ok? Lá da letra A realmente é a nossa resposta correta, certo? Questão 5. No trecho Batizada de Boas Vendas, Boas Compras, guia prático de direitos e deveres para lojistas e consumidores, a publicação destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, CDC. São palavras de classes gramaticais diferentes. Quando a gente fala em classes gramaticais, a gente está falando de classes, ficou meio estranho aqui, né? Classes de palavras, é a mesma coisa. Normalmente no edital vem escrito classes de palavras. O que são as classes de palavras, gente? São os tipos de palavras que a gente tem. Substantivo, aquela palavra que dá nome às coisas, aos seres, aos lugares, aos sentimentos. Adjetivo, aquela palavra que caracteriza, né, que qualifica as coisas, os seres, os lugares, os sentimentos. O artigo, que é aquela palavra que especifica ou não, o a, o né? O verbo, que é aquela palavra que indica ação realizada, tá? A preposição, que é aquela palavra que é utilizada para ligar, igual a gente estava falando de transitividade verbal, ligar verbo ao seu objeto, tá? Então, aí a gente tem 10 classes de palavras, né, que a gente revisa no nosso curso, e aí a banca César Rio gosta então de trabalhar essas classes. Vamos ver. Ó, ele quer que a gente encontre a opção que traz classes gramaticais, ou seja, classes de palavras diferentes, tá? Então a gente vai ter que analisar aqui de acordo com o texto, que eu nem preciso voltar lá no texto, que ele já traz aqui a frase. Então, letra A. Letra A não, a letra A fala vendas e compras, certo? Então vamos voltar lá no texto e achar as vendas e as compras. No trecho, batizada de boas vendas, boas compras, vamos analisar. Vendas aqui dá nome para a ação de vender, aquilo que se faz, né? E boas compras dá nome para a ação de comprar. Então aqui, tanto vendas quanto compras são palavras que nomeiam ações. Como elas nomeiam ações, nós vamos classificá-las como substantivos. Por quê? Porque os substantivos são aquelas palavras que nomeiam, tá certo? Então, elas são da mesma classe gramatical, não é a letra A a nossa resposta. Vamos para a letra B. Prático e principais. Vamos lá então para a segunda frase. Guia prático de direitos. Prático é uma palavra que está ligada a guia, caracterizando o guia, especificando o guia. Então, o guia é um manual, né? Então, prático está falando como é um guia. Não é qualquer guia, é um guia prático, ele está caracterizando. A palavra que caracteriza na língua portuguesa é chamada de adjetivo. Então, prático é um adjetivo. Será que principais é adjetivo também? Vamos ler. Ó, guia prático de direitos e deveres para lojistas e consumidores. A publicação destaca os principais pontos, os principais itens. Então, não é qualquer ponto, são os principais. Principais caracteriza os pontos? Sim, caracteriza. Então, principais também é um adjetivo. Essas duas palavras são da mesma classe gramatical, não é a nossa resposta. Letra C, publicação e pontos. Cadê publicação? Vamos lá. A publicação destaca os principais pontos. A publicação, ele está falando do guia. A publicação é a palavra que ele utiliza ali para retomar o guia, para dar nome ao guia, né? Um outro nome, para não fazer repetição. Então, publicação dá nome para algo. Então, é um substantivo. É um substantivo, tá certo? E pontos. A publicação destaca os principais
pontos. Os pontos do Código de Defesa são os itens do Código de Defesa. Os pontos dão nome para os itens. Então, se dá nome, é também o quê? Substantivo. As duas palavras pertencem à mesma classe gramatical. Não é a letra C a nossa resposta. Letra D. Direitos e lojistas. Vamos lá achar direitos. Guia prático de direitos. Direitos e deveres. Direito dá nome àquilo que se tem, aquele atributo que se tem, aquele direito. Então, direito é um substantivo, não é? Fazendo uma baguncinha aqui, ó, substantivo. E lojistas? Direitos e deveres para lojistas e consumidores. Lojistas dá nome para aquele dono da loja, né? Para quem é dono de loja. Então, se dá nome, também é um substantivo. Se eu tenho dois substantivos, eu tenho duas palavras na mesma classe gramatical. E se eu tenho duas palavras na mesma classe gramatical, não é a nossa resposta. Letra E, sobrou a letra E, vamos ver se essa é realmente a resposta certa. Deveres e destaca. Então, vamos lá, deveres, vamos encontrar deveres. Ó, guia prático de direitos e deveres para lojistas. Dever dá nome àquilo que se deve fazer, né? Aquilo que se deve respeitar. Então, deveres é um substantivo. Por quê? Porque dá nome a uma ação que você precisa realizar, né? E destaca. O destaca tá lá, ó, a publicação destaca os principais pontos. A publicação destaca. A publicação, ela pratica a ação de destacar. Quando a gente pratica uma ação, a gente tem o quê? Um verbo. Então, destaca é um verbo que está conjugado aqui na terceira pessoa do singular, do tempo presente, do modo indicativo. Eu tenho deveres, que é substantivo, e eu tenho destaca, que é verbo. Essas duas palavras pertencem a classes gramaticais diferentes e realmente nós temos na letra E a nossa resposta correta. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido aqui em meio a essa baguncinha que eu fiz, tá bom? Vamos agora para a questão de número 6. O emprego do verbo destacado no trecho, queremos contribuir para o crescimento sustentável das empresas, contribui para indicar uma pretensão do presidente do Sindicato dos Lojistas, que começa no presente e se estende para o futuro. Por quê? Porque ele diz queremos, é uma pretensão atual dele, ele quer. Então, esse verbo ele está no presente do modo indicativo, que é aquele modo que indica o quê? Certeza. Então, ele quer contribuir para o crescimento sustentável. Não vai crescer agora, né? Vai crescer a partir da contribuição. Então, é uma ação que começa no presente e se estende para o futuro. Então, ele não quer contribuir agora. Ele está fazendo isso agora, no momento, atualmente, para o crescimento sustentável das empresas, que vai se dar pelo futuro. Tá certo? Então, o que ele pede aqui, ó? Se respeitando o contexto original, a frase indicasse uma pretensão que começasse no passado, aqui já não é presente, aqui já é passado, e se estendesse no tempo, ou seja, começou no passado e continua acontecendo. O verbo adequado seria o que se destaca em letra A. Quisemos contribuir para o crescimento sustentável das empresas. Quando a gente fala lá o quisemos indica uma ação o quê? Passada. Indica algo que aconteceu. Nós quisemos. Esse verbo está no pretérito perfeito do modo indicativo, que é o modo da certeza, algo que aconteceu de verdade. Então, aqui a gente pode dizer que a gente tem uma pretensão que começou no passado, quisemos, e que se estende para o futuro. Quisemos contribuir para o crescimento sustentável. Se estende no tempo, contribuiu no passado para o crescimento.
ok? Então pode ser a letra A a nossa resposta correta, mas vamos analisar as outras questões. Letra B. Quisermos contribuir para o crescimento sustentável. Gente, quando eu falo do quisermos, o quisermos é um verbo que está no tempo que nós chamamos de futuro do subjuntivo. Se nós quisermos, então ele indica uma possibilidade futura. Então não pode ser a nossa resposta, de maneira alguma, nós estamos falando de passado. Letra C. Quiséssemos contribuir para o crescimento sustentável das empresas. Então, olha só, gente, quiséssemos. Quiséssemos é um verbo que indica uma ação passada, mas é uma ação possível, não é algo que aconteceu, é uma possibilidade ocorrida no passado. Então, se nós quiséssemos, uma possibilidade ocorrida no passado, não é certeza, porque aqui na nossa questão, ele fala, começa no passado e se estende para o presente, é certeza. Na letra C nós temos possibilidade, a gente tem aqui o modo subjuntivo, também não é a nossa resposta. Tá? Letra D. Quereremos contribuir para o crescimento sustentável das empresas. O quereremos é um verbo assim que a gente praticamente não utiliza, mas é um verbo que está correto. O quereremos indica futuro, né? Nós quereremos, porque a gente fala nós queremos. Presente, e a gente usa o nós queremos indicando o futuro também, mas no futuro do presente, do modo, no futuro do presente, do modo indicativo, essa construção está correta. Ela indica, então, futuro. Já está escrito lá, né? Indica futuro. Não é a nossa resposta, que nós não queremos futuro. Letra E. Quisera poder contribuir para o crescimento sustentável das empresas. Quisera, o quisera é um verbo que está no pretérito mais que perfeito. E o pretérito mais que perfeito, ele pode indicar, por exemplo, uma vontade, ou ele pode indicar um passado distante, né? E aí, o quisera também não corresponde aqui à ação passada ocorrida que se estende para o futuro, tá bom? Então, realmente a nossa resposta é a letra A, certo? Passemos então para a questão 7. Considere-se a hipótese de que, antes de publicado no jornal, o texto foi revisto pelo seu editor, que propôs a alteração do trecho, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviços ao consumidor, pois o contexto original continha uma vírgula antes da conjunção e. Então, olha só, gente, aqui esse texto ele foi revisto, né? É o que ele diz. Porque no original a gente tinha uma vírgula aqui. Aí a gente teria assim o texto, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação dos serviços ao consumidor. Então, o editor ele acabou retirando essa vírgula aqui. Então, vamos ver, a decisão do editor de retirar a vírgula levou em conta o quê? Essa questão de pontuação, gente, já falando para eu não esquecer, é uma questão que também caiu, né? Não igual, obviamente, né? Mas a pontuação, uso da vírgula especificamente, também caiu na prova de 2018. Então, este é um item muito importante a ser estudado para qualquer prova na realidade, né? Vamos lá então, letra A, proibição de colocar vírgula antes da conjunção e. Será que, de acordo com as regras de uso da vírgula, é proibido utilizar a vírgula antes do e? Na realidade, não é proibido usar a vírgula antes do e. Porém, não é necessário colocar uma vírgula assim, né, antes do e necessariamente aqui. Essa vírgula, ela é dispensada, ela não é necessária. Por quê? Porque o e, anteriormente, a ligação entre os elementos enumerados, que é a ética, a qualidade, né,
A ligação entre esses elementos enumerados está sendo feita pela vírgula. E aqui, a enumeração está sendo feita pelo conectivo E, que está finalizando a enumeração. Se eu tenho E, eu não preciso usar aquela vírgula. É proibido? Não, não é proibido, mas também não é o quê? Necessário, tá? Então, não é a proibição de colocar a vírgula que fez com que a gente não utilizasse a vírgula I, ou melhor, que o editor retirasse a vírgula I, tá? Letra B. Recomendação de separar por vírgula os elementos de uma enumeração. Na letra B, ele diz que é recomendado, então, a gente separar por vírgula os elementos de uma enumeração. Sim, nós separamos por vírgula os elementos de uma enumeração e quando chega lá no último elemento, nós podemos, em vez de usar a vírgula, utilizar o E, o conectivo E. Mas aqui, quando ele diz que ele tirou a vírgula por recomendação de separar por vírgula os elementos de uma enumeração, não está correto, né? Na realidade, se a recomendação é separar por vírgula os elementos da enumeração, por que ele tirou a vírgula? Não pode ser, então, a letra B nessa resposta, ela não é coerente. Letra C, interpretação de que a ênfase criada pela vírgula antes do E era desnecessária. Então, olha só, pode ser então que para enfatizar um último elemento, uma vírgula seja colocada ali. Então, ele pode ter colocado, a pessoa que escreveu pode ter feito isso, colocado então a vírgula para enfatizar, para destacar, chamar mais a atenção ali daquele último elemento. E aí a leitura seria assim, ó, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviço do consumidor. Então, aqui o editor interpretou que essa ênfase criada pela vírgula era desnecessária. Eu não preciso da vírgula porque eu já tenho E para poder colocar o último elemento enumerativo e eu não preciso de uma ênfase, eu não preciso de separação. Então, pode ser a letra C a nossa resposta. Vamos ver as outras. Obrigatoriedade de colocar vírgula apenas nos elementos iniciais de uma enumeração. Eu vou colocar a vírgula nos elementos iniciais e nos elementos finais também. Se eu não colocar o E, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar uma vírgula no último elemento da enumeração. Isso é permitido também, tá? Então, não pode ser a letra D. Letra E, suposição de que a vírgula criaria um efeito de ambiguidade no texto. Não, ambiguidade indica duplicidade de sentidos, aqui não acontece pelo uso da vírgula. Então, a resposta certa é a letra C, ok? Questão 8. Gente, a questão 8 vai tratar sobre o conteúdo crase e em 2018 a gente também teve uma questão de uso da crase. Esse é um item essencial, você deve estudar, você deve saber empregar, porque praticamente todas as provas trabalham alguma questão de crase, né? Então é importante que você esteja aí afiado com as regras de quando usar e quando não usar, tá certo? Então, questão 8. De acordo com a norma padrão, se fosse acrescentado ao trecho disse o empresário um complemento informando a quem ele deu a declaração, seria empregado o acento indicativo de crase no seguinte caso. Então, olha só, gente, o que ele está falando aqui, ó? Você tem lá a expressão disse o empresário. Na realidade, eu tenho aqui uma inversão da posição do sujeito, né? O empresário disse é a mesma coisa que disse o empresário. Então, o empresário disse algo a alguém. Então, ele fala assim, ó, se fosse acrescentado um complemento informando a quem ele deu a declaração. Quem dá uma declaração a alguém. Quem diz alguma coisa a alguém. Então, se fosse acrescentado a quem ele deu a declaração, o acento indicativo de crase seria empregado no seguinte caso. Então, olha só, a gente tem que ter em mente essa construção aqui, tá? Eu já tenho aqui a preposição a.
Para ter a crase aqui, em vez do A, para esse A ser eliminado e eu usar um Azinho com acento grave, que é indicativo de crase, o que vai acontecer? Eu vou ter o encontro da preposição a do disse, mais o artigo definido feminino de um substantivo feminino. Para ter a crase, eu tenho que ter um encontro de duas letras As, né? Então, a primeira vai ser preposição e a segunda vai ser artigo definido feminino, tá? Então, eu vou encontrar aqui nas opções qual é a alternativa que vai trazer um complemento que indica que vai ter crase. Porque o disse já tem a preposição. Para ter crase, eu tenho que ter o uso do artigo definido feminino a, tá certo? Então, vamos ver aí. Letra A. A imprensa especializada. Então, o empresário disse a quem? A imprensa especializada. Aqui, antes do A, do imprensa, que é um substantivo feminino, eu tenho o artigo definido feminino a, especificando. Então, aqui eu vou ter realmente o encontro de disse a, mas a imprensa. Ele disse a quem? Ele disse a imprensa, tá certo? Então, eu tenho realmente o encontro de dois As, indica que a gente tem crase na letra A. Vamos analisar as outras para ver se a gente confirma essa resposta. Letra B. O empresário disse a quem? A todos os presentes. Gente, olha só. Todos é um pronome indefinido. Nós não utilizamos crase diante de pronomes indefinidos. É regra. Tá errado. Não pode ter essa crase aí. Letra C. Há apenas uma parte dos convidados. Gente, apenas é uma palavra que começa com a letra A, mas apenas não é uma palavra feminina que deva ali ser antecedida pelo artigo feminino a. O apenas é um advérbio, então eu não posso utilizar a crase. Letra D. As suas duas assessoras de imprensa. O que acontece, gente? Aqui eu tenho o uso do numeral duas, né? Duas está ali especificando as assessoras e nós não utilizamos crase diante de numerais. A crase ela vai acontecer diante de substantivos femininos lá especificados pelo artigo definido, a ou as, tá certo? Então aqui eu não tenho o uso da crase. Diante do pronome possessivo suas, a crase é facultativa, né? Mas diante do numeral ela não é utilizada. Lembrando também que se o a estiver no singular e a palavra que vier depois, né, estiver no plural, eu não tenho o uso da crase, tá certo? E na letra E, há duas de suas secretárias. O que acontece aqui, gente? Aquilo que eu falei na questão anterior, né? Eu tenho aqui um numeral e eu não utilizo crase diante de numerais. Então, a resposta D está errada e a resposta E está errada. Realmente, a resposta certa é a letra A. Se você já tem certeza, se você sabe que a crase só é utilizada diante de substantivos femininos, você já tem certeza, você marca a letra A e já passa para a próxima, tá? Mas aqui eu quis mostrar para vocês por que as outras opções estariam erradas. Número 9. Após ler o texto, que é uma reportagem, um funcionário de jornal decidiu enviá-lo por e-mail a um colega. Mas, além do texto completo, ele resolveu também anexar uma imagem com a capa do jornal. A mensagem tinha, porém, uma concordância que desrespeitava a norma padrão. A norma padrão é aquela que indica as regras de uso da língua. Lembrando aqui, para que eu não esqueça de avisá-los, concordância também foi uma questão cobrada, um assunto, item, um conteúdo cobrado na prova de 2018, tá? Então, é uma parte aí importante para vocês estudarem. Essa concordância equivocada está exemplificada em letra A.
Mando-lhe 2 arquivos alusivos à matéria mencionada em epígrafe. Então, olha só, eu tenho mando. Quem mando? Eu. Então, o verbo está concordando aí com o sujeito, né? Mando a quem? A ele, né? O colega. Mando-lhe 2 arquivos. Arquivos é um substantivo que está no plural. 2 é um numeral que indica plural, né? Alusivos está relacionado aos arquivos, que também está no plural. A matéria mencionada em epígrafe. Mencionada está relacionada à matéria, as 2 palavras estão no singular, então eu tenho concordância aqui, tanto verbal quanto nominal, tá? Então essa frase, vou tirar esse certinho para a gente não confundir. Na verdade, essa não pode ser a nossa resposta certa. Letra B. Segue os 2 arquivos que mencionei sobre a cartilha do consumidor. O que segue? Os 2 artigos. Então, os 2 artigos seguem. Aqui a gente tem uma inversão entre o sujeito e o verbo que gera confusão no dia a dia. Grande parte das pessoas, quando antecipa o verbo, né, coloca o sujeito após o verbo, acaba às vezes não fazendo a concordância, como aconteceu aqui. Não é o arquivo que segue, são os 2 arquivos que seguem. Então, aqui eu não tenho concordância verbal. Tá? O certo seria, seguem os 2 arquivos que eu mencionei sobre a cartilha do consumidor. O resto tá ok, mas aqui eu não tenho concordância. Tem um erro de concordância verbal. Se tem um erro, está desrespeitando a norma. Se está desrespeitando a norma, é a nossa resposta. Mas vamos ver as próximas. Letra C. Envio 2 arquivos atachados referentes aos itens que mencionei acima. Eu envio, ok, 2 arquivos atachados, referentes. Então, 2, plural, arquivos está no plural, atachados que refere-se a arquivos está no plural, referentes também está no plural. Aos itens que mencionei acima, eu mencionei, tem concordância verbal, tem concordância nominal, não é a nossa resposta. Letra D. Veja nos anexos os 2 arquivos sobre a matéria mencionada. Veja você nos anexos os 2 arquivos sobre a matéria mencionada. Então, é mais de um anexo, né? São 2 arquivos, então a gente tem concordância. A matéria está no singular, mencionada no singular. Eu tenho aqui concordância, não é a nossa resposta. E a letra E, anexo, eu anexo nesta mensagem o quê? 2 arquivos relacionados. Eu tenho concordância, tá tudo no plural com a reportagem. Se eu tenho concordância aqui, verbal e nominal, essa não é a opção correta. A resposta certa é a letra B, que nós identificamos de cara. Como eu falei, identifiquei, tenho certeza, passo para a próxima. Mas aqui a gente está treinando, a gente está exercitando, né? Então, por isso que eu estou fazendo todas as questões e essa resolução está demorada. Porém, já estamos chegando aí na última questão, na questão 10, que é uma questão bem simples para poder, assim, dar uma aliviada, né? Diante do que passou. No seguinte período, a palavra em destaque está grafada de acordo com a grafia oficial. Então, só tem um período em que a palavra grafada, que é a palavra escrita, de acordo com a ortografia, né, vigente. Letra A. O sindicato se preocupa com o aspecto educativo da cartilha. Eu tenho, então, um acento na sílaba que está ali na penúltima sílaba da palavra, é uma palavra paroxítona, mas que não tem justificativa para ser acentuada. Aspecto tem a sílaba tônica em pec, mas não tem uma regra que justifique esse acento. Então, tá errada a letra A. Letra B. Várias entidades mantêm convênio conosco. O mantém, gente, está com um acento circunflexo, que indica que o seu sujeito é plural. Nós temos no verbo manter 2 casos em que a grafia com relação às letras vai se repetir.
ele mantém e eles mantêm. O que acontece? No primeiro caso, eu tenho um acento agudo, ele mantém. No segundo caso, eu tenho o acento circunflexo, eles mantêm. E aí, isso indica que a concordância da letra B está correta, está de acordo com a ortografia oficial. E por isso, essa é a nossa resposta. Mas vamos analisar as outras. Letra B. O consumidor tem de ser consciente de seu papel de cidadão. Gente, consciência tem acento. Uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Mas consciente não tem, tá? Então não pode ser a letra C. Letra D. Substantivo. O substantivo que traduz essa cartilha é seriedade. Gente, substância tem acento, que se justifica pela mesma regra da palavra consciência. Substantivo não. Letra E. No ritmo em que a sociedade caminha, em breve exerceremos plena cidadania. Ritmo. A gente não tem acento aqui nessa palavra. Resposta certa realmente é a letra B. Então, gente, nós terminamos por aqui a correção desta prova, né, que foi a prova, como eu falei com vocês no início da aula, do concurso do Banco do Brasil, que foi realizado em 2015 pela banca CES Gran Rio. Eu escolhi essa prova por ela ser uma prova maior, porque tem bastante conteúdo para a gente revisar, mas os conteúdos eles acabam se repetindo na prova de 2018, que é uma prova menor. Nós não sabemos ainda qual será a banca que irá organizar o concurso do Banco do Brasil, que está previsto para o ano de 2020, mas de qualquer forma, o estudo através da banca CES Gran Rio é bastante válido, porque é uma banca que elabora muito bem as provas de português, como vocês puderam observar, né? A gente teve as questões de interpretações mais simples, a gente teve essa questão de ortografia um tanto mais simples, né? Mas essa prova ela é base para qualquer estudo, né? Então, quero desejar a vocês bons estudos, né? Que vocês continuem, que vocês animem a estudar. Estão um pouco na dúvida, voltar, não fique na dúvida, anime a estudar logo, tá? Não vamos esperar sair esse edital, vamos nos antecipar, porque a gente vai ganhar bastante tempo com isso, tá bom? Então eu fico por aqui e aguardo vocês numa próxima. Até mais. Bons estudos!